Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão chegando. Boa tarde. Hoje a gente vai estar falando, Ana, um beijo por aqui, né? Ana, Eda, boa tarde. Hoje a gente vai falar com o presidente do Tribunal de Justiça e vamos esperar ele conectar. Olá, professor. Ô, Lavínia, como vai? Tudo bem? Tudo bem? E o senhor, como vai? Tudo jóia, na quarentena aqui, me cuidando. Professor, tá diferente, tá com visual diferente, tá de É, barba. botei uma barba em homenagem à quarentena. Muito bem, professor, muito bem. Professor, primeiramente eu queria lhe agradecer, fiquei muito honrado pelo senhor ter aceito o convite. Acho que o fato de o senhor falar sobre a cultura da paz nesse momento de pandemia é significativo, é simbólico. E acho que a gente tem que estimular ao máximo esse tipo de conduta, né, de paz, que vise a paz. Então, eu primeiramente queria lhe agradecer. E depois que o senhor dizer as palavras iniciais, eu queria ler o seu currículo e deixar o tempo correndo à sua disposição para o senhor, para a gente poder ser privilegiado pela sua fala, porque eu sei que o senhor é um grande entusiasta da mediação e da cultura de paz. Eu que agradeço, Lavínia. Eu acho que, na verdade, eu fui convidado para participar de alguma coisa que eu gosto muito, né? E que eu acho que é absolutamente pertinente, porque o processo, o chamado devido processo, ele passa por questionamentos hoje muito grandes. E uma das respostas que eu acho que mais eloquentes, talvez a melhor resposta é exatamente essa que é dada pela via da mediação, da conciliação, enfim, construindo uma nova concepção de resolução dos conflitos. Eu acho que esse é a pedra de toque do processo moderno, do devido processo legal. Precisa ser revisitado. E a revisitação passa por uma nova concepção de processo. Não tenho a menor dúvida disso. Perfeito, professor. Então, já deixa eu avisar todo mundo, pessoal, embaixo do professor Tutimés tem uma setinha do lado da caixa de perguntas que vocês podem indicar essa live para quem vocês quiserem, quem acharem interessante o tema, indica essa live para as pessoas poderem acessar aqui e, de repente, compartilhar, porque é muito interessante, professor, esse sistema de lives. Eu assisti a sua com o Nivaldo. O Nivaldo. Eu achei interessante pela participação, pelo envolvimento Sim. de todos, né? Então, eu acho muito interessante que a gente vai construindo juntos, como se a gente estivesse em sala de aula, mesmo sem o estar, né? Sim, então, verdade. deixa eu ler o seu currículo, professor. O professor Tutimés, eu chamo professor porque é meu eterno professor, todos os meus professores eu chamo de professor em reverência, em respeito e por admiração. Então, o professor Tutimés possui graduação em Direito pela UFAL e mestrado em Direito pela UFPE, Federal de Pernambuco. Foi secretário de Justiça e Cidadania. Até gostaria de frisar nesse ponto, professor, que desde essa época eu já o admirava demais por conta do Centro de Apoio às Vítimas de Crime que o senhor criou. Então, como secretário de Justiça, procurador de Estado e defensor público. Atualmente é desembargador no Tribunal de Justiça de Alagoas, presidindo a corte e professor da Universidade Federal de Alagoas. Então, professor, a palavra é sua. Fique à vontade. Essa live ela vai ficar salva por 24 horas e depois vai para o meu canal do YouTube, professor. Então, é algo que muitas pessoas podem ter acesso, mesmo sem poder entrar agora, nesse momento da live, sem poder interagir com a gente. Veja, Lavínia, eu vou fazer aqui assim, uma apreciação
um tanto quanto histórica. Veja, eu disse que a cultura da paz talvez seja o único caminho de revitalizar o devido processo, né? O devido processo, é preciso que se diga, o devido processo já foi uma enorme conquista da humanidade. Basta que a gente compare como os homens resolviam os conflitos antes do Estado moderno e como os homens passaram a resolver a partir do devido processo legal, né? Então, por exemplo, lá na Roma dos primeiros séculos da Idade Cristã, habitualmente o homem que tivesse, por exemplo, um direito civil violado, por exemplo, um terreno invadido, né? Então, como é que o homem tinha que fazer? Os romanos tinham juízes, né? Que chamava de pretores, né? Então, o sujeito ia... mas, diferentemente do moderno, que o moderno faz o quê? O moderno, pelas vias, vamos dizer, civilizadas, como é que ele faz? Ele contrata um advogado, se não puder pagar advogado, ele tem o serviço de assistência judiciária gratuita, né? Conta a história para o juiz manda chamar outra parte, escuta a outra parte, produz as provas e decide, né? Em síntese, é isso. Lá atrás não era assim. Para o processo se iniciar, você tinha que, a parte que teve o direito violado, ela tinha a obrigação de levar o oponente a juízo, no dia e na hora marcada. Para isso, os romanos eles mantinham prisões privadas. Eles pegavam o oponente, botavam na prisão privada para poder garantir o início do processo. Então, iniciado o processo, se o pretor romano dissesse mais adiante que o direito lhe pertencia, você que tinha que executar a sentença. O Estado não se imiscuía nisso. O máximo que o Estado fazia era lhe garantir um direito de indenização, né? Na prática, o que é que isso significava? O triunfo da lei do mais forte. Porque se eu tive um terreno invadido por alguém, é porque ele foi mais forte do que eu. E, muito provavelmente, o mais fraco não consegue levar o mais fraco à presença do juiz, muito menos colocá-lo na sua prisão privada. Um outro homem mais poderoso do que ele, que pudesse não só garantir o início do processo, como garantir propriamente a execução da decisão, né? Isso gerava relações pessoais de dependência, né? Que acabaram sendo a fonte de criação do Estado que veio substituir os romanos na cena política, é o Estado feudal, que não mudou muita coisa. Como é que os homens resolviam os conflitos no Estado feudal? Mais ou menos à base da vingança privada, né? Então, se eu tinha um parente morto, eu tinha não só o direito, mas eu tinha o dever moral de vingar. E quando eu vingava, gerava igual o direito e dever da outra família, da família oponente, de vingar sobre a minha família. Não vingar não bastava, não era sobre mim propriamente. Podia me atingir como atingia qualquer um dos meus. Então, isso gerava uma alimentação do conflito, né? E matava de um lado, e matava do outro, e matava de um lado, e matava do outro, as famílias até eventualmente se extinguiam. Completamente ineficaz, né? Pois é. Então, isso, o Estado moderno, a partir da ideia hobbesiana de que é preciso constituir um ente político, né? Capaz de garantir segurança e paz para as pessoas, tomou a prerrogativa de dizer e aplicar o direito para eles. Olha, doravante é comigo. Sou eu que digo, sou eu que aplico. E eu garanto o exercício dos direitos eventualmente garantidos ou anunciados na minha sentença, né? Então, é uma grande novidade, é uma conquista da humanidade que representou, na verdade, o homem venceu a lei do mais forte, né? E passou a ser amparado por uma agência pública, um terceiro sujeito, que se colocava sobre os sujeitos em conflito, né? E dizendo a quem
pertencia ao direito a partir de regras públicas, não é? Feitas por um poder diferente do poder propriamente de execução, não é? Regras públicas e positivas. Está muito bem. Um avanço extraordinário, né? Mas, veja, esse avanço hoje, ele é claramente questionado, né? Eu diria que muita gente, inclusive, foge do canal estatal de resolução dos conflitos e tenta resolver os conflitos a seu modo, do seu jeito. Evidentemente que dentro de padrões mais ou menos civilizados de convivência. Isso. Por quê? Porque, na verdade, o famoso devido processo, ele representou, sim, um avanço, mas hoje ele tem dilemas importantíssimos, né? Que precisam ser ditos e ressaltados, né? O primeiro dilema é o tempo que leva um processo até a sua sentença, a chamada sentença transitada em julgado. Muitas vezes, o que é que ocorre? Quando a sentença transita em julgado, não tem mais utilidade, porque ou o conflito se resolveu a seu modo, ou a parte perdedora já assimilou a perda, né? Já que engoliu. normalmente isso acontece, já assimilou a situação fática, né, professor? Exato. De repente, da vitória do mais forte, seja emocionalmente, seja justo. financeiramente, né? Há um cansaço, né? Você cansou, esse negócio não se resolve, então eu tô deixando para lá isso não me interessa, né? E aí assimila a perda, né? Muitas vezes assimila a perda. Há um descompasso muito grande entre as expectativas temporais das pessoas e o tempo do devido processo. Agora, por outro lado, é preciso que se diga que há necessidade de separar o evento conflituoso da solução. Ela é também importantíssima, porque a verdade só surge depois da produção probatória, depois de um tempo, né? As coisas se acalmam e as coisas vão se esclarecendo, né? É preciso evitar, portanto, a concomitância, porque se você não evitar a concomitância, você pode produzir decisões extremamente equivocadas ao sabor de avaliações apressadas, né? Tenta reproduzir, por exemplo, juízos morais. Tá? Então, esse é o primeiro, eu digo que é um primeiro sinal de estrangulamento. O segundo sinal de estrangulamento importante é que eu me lembro bem do professor Canotilho, que ele diz o seguinte: tem um princípio dentro do direito, que o direito tem que substituir os julgamentos morais. A última palavra tem que ser do direito. E, nesse sentido, o direito é um sistema protetivo em relação às pessoas, né? Porque evita o massacre e o linchamento produzido por juízos morais apressados. Isso é, efetivamente, uma ideia muito interessante, muito boa, sobretudo em tempos como que nós vivemos, tempos onde as notícias falsas, né? Onde as fábricas de reputação, elas pululam, né? A mostrar, e aí nós estamos diante de um segundo impasse, a mostrar que, na verdade, o Estado tem perdido a capacidade de se sobrepor aos juízos morais. Muitas vezes, inclusive, juízes decidem não com base na regra de direito posta, mas com base nos seus conceitos ou nos seus preconceitos morais. Muitas vezes, inclusive, negando a regra de direito posta. Tá? Então, esse é o segundo, vamos dizer, problema, o segundo impasse. Não é?
o terceiro impasse, esse é mais sutil, mas é gravíssimo, né? Muitas vezes é produzida a decisão com base supostamente com base na regra pública e positiva do direito, mas inteiramente distorcida à base de interpretações de exceção, ratificadas, inclusive, por tribunais superiores. Não é? Então, isso desencanta as pessoas, gera um nível de insegurança jurídica enorme, né? Porque você descobre que o direito vale, num determinado caso, o direito é de um jeito, num determinado caso, absolutamente semelhante, o direito é de outro jeito. Dependendo de quem esteja envolvido na decisão e dependendo do olhar político, né, ideológico do próprio juiz, da autoridade judicante. Né? Isso tem sido um outro ponto de questionamento. Né? E isso, professor, acho que só piora a questão da litigiosidade social, né? Porque as pessoas ficam cada vez mais insatisfeitas ao verem que para uma pessoa foi aplicado de um jeito, para outra de outro jeito, e isso vai aumentando o grau de litigância. No mínimo, Lavínia, no mínimo aumenta a desconfiança, né? Você perde a crença no sistema de justiça, né? E para completar, eu acho que nós temos um problema muito grave de linguagem. Por que a humanidade desenvolveu a linguagem? Veja, para fazer com que a relação entre os homens fosse facilitada, né? Isso. A linguagem é uma ponte. No nosso caso, Lavínia, a linguagem jurídica, ao invés de ser ponte, ela é um muro. Isso. Ela distancia a autoridade das pessoas. Né? Então, você senta você escreve uma decisão e você bota lá aquelas palavras latinas, né? Funus, boniores, perico e mora. Isso. O homem comum não quer saber disso. Ele estranha isso. Isso não é o universo comunicável dele. Não é? Professor, eu costumo dizer em sala que tem uma pesquisa do CNJ já de muitos anos. E essa pesquisa, ela foi no sentido de identificar qual era a palavra menos compreendida pelos jurisdicionados, ou seja, as pessoas que frequentam o judiciário, que precisam as partes, né? E a pergunta mais... Aí eu saio perguntando para os alunos qual seria essa palavra. E aí os alunos começam a dizer litigância, periculo in mora, e começam a falar palavras muito difíceis, muito difíceis. Aí, na pesquisa do CNJ, nenhuma delas era a palavra, professor. Sabe qual é? Pela pesquisa do CNJ, relevante. Relevante. As pessoas não conseguem entender as partes. Cidadão comum não consegue entender o significado de relevante. Aí eu digo, minha gente, você não entende relevante? Vocês imaginem jurisdição, vocês imaginem litigância. O perico embora, o funus boniores, né? Não é, professor? Então, a gente tem um déficit de aproximação muito grande. As pessoas mais simples, as pessoas comuns, elas ficam desconfiadas, né? É como se esse cara está querendo me tapear, me enganar. Né? O que ele fala, o que ele escreve, eu não entendo. Então, se eu não entendo, bom, não deve ser lá uma coisa muito boa, né? Isso. Então, essa série de estrangulamentos põe em xeque hoje, claramente, o devido processo. Né? Então, como resgatar uma ideia que eu diria que é uma ideia emancipadora da humanidade? Né? Imagina se prevalecesse a lei do mais forte ainda. Né? Então, a humanidade evoluiu quando caminhou para as noções do devido processo. Mas esse devido processo, para resgatar a sua legitimidade,
ele precisa ser revisto, né? E aí eu acho que a ideia da mediação é uma ideia muito interessante, porque combate exatamente esses pontos de estrangulamento, né? Então, o primeiro é óbvio, e aí faz com que a ideia da mediação seja uma ideia com muitas vantagens, né? Muitas vantagens em relação ao modelo tradicional, né? Perfeito, professor. Olha, eu tenho uma frase do senhor que eu sempre replico para os meus alunos, que eu sou fã de mediação, mas o senhor ajudou a construir a plantar essa sementinha da cultura de paz, da mediação. Quando tem uma frase do senhor que é no sentido de que o conflito, o processo, ele é só uma foto 3x4 do conflito. Da realidade. Né? E que ele não consegue ver o todo, não consegue angariar o todo. E, professor, antes que o senhor responda, só registrar aqui uma fala da Kirley, no sentido que, elogiando pela atuação como presidente do TJ, pelo olhar humano com as problemáticas dos jurisdicionados servidores, dizendo que ela é fã do senhor. Obrigado. Quem é a Kirley? E eu também sou, a Kirley. Ô, Kirley, obrigado, viu? Estamos lá fazendo o que é possível, né? Mas essa frase, professor, isso mostra a diferença que existe, que eu tento passar, que a gente estuda na mediação, que é a diferença entre a lide social e a lide processual. Né? A lide social ela é muito maior do que a lide processual. E o processo ele só se dispõe a resolver a lide processual, o que consta dentro do processo. E a mediação, ela se propõe a resolver algo muito mais amplo, que é a lide social, a realmente pacificar as partes. Eu acho que isso é de uma beleza incrível, né, professor? Não sei se o senhor concorda. Inteiramente. Eu acho que o processo, o que está registrado, eu uso essa metáfora, retrata a realidade, mas retrata com um retrato 3x4, retrata uma pessoa. Retrata minimamente. Nós precisamos ampliar esse retrato, né? E só há um jeito de ampliar, conversar com as pessoas, né? Ouvi-las. Porque conversando e ouvindo, você descobre coisas que o processo não revela de jeito nenhum. E que é fonte, Lavínia, de decisões muito equivocadas. Isso. Eu vou até contar uma história minha como juiz, né? Uma vez eu decidi um conflito que era o cidadão tinha alugado uma casa para a prefeitura de Maceió, lá no Tabuleiro, que servia para acolher as pessoas que não tinham onde morar, o famoso aluguel social. E a prefeitura estava sem pagar e sem cuidar do imóvel. E aí entrou com ação de despejo e esse processo acabou chegando no meu gabinete. Acho que a título de agravo de instrumento. E o cidadão no agravo pedia a liminar imediatamente, seja porque estava sem receber, seja porque o prédio estava extremamente deteriorado. Né? E aí juntou até fotografia. Né? E quando eu analisei, eu vi aquela situação de, esse cara tem plena razão. No estado em que o imóvel estava, eu jamais imaginei que alguém ainda morasse lá. Né? E aí eu concedi a liminar. E dias depois, eu passando para o tribunal, pelo mesmo caminho sempre, eu vi, curiosamente, uma barraca de praia montada ali na Lagoa do Aranta, ali no Hotel Jatiuca. Eu sei. E achei aquilo curioso. Passei no primeiro dia, no segundo, no terceiro. E eu vinha sempre de casa vendo pela internet, vendo o TNH1 e a Gazeta Web, para ficar informado do que acontecia na cidade. Isso.
E aí um dos jornalistas, acho que da NH1, foi lá no pessoal que estava nessa barraca. E aí, para entrevistar, saber o que é que houve e tal. E eu lendo isso. E a pessoa disse, olha, eu estou morando aqui porque o desembargador Tutimé me despejou. E eu me lembro que eu fiquei estarrecido com aquilo. Quer dizer, não é possível, eu fiz isso. Né? E aí liguei na mesma hora para o meu chefe, olha, vamos ver isso aí, pô. Eu acho que nós decidimos aí, nós não olhamos. Quando eu cheguei no gabinete, o que é que constatou? Constatou exatamente isso que eu estou dizendo. 3/4 da realidade. Né? Se eu tivesse tomado a providência de ouvir as pessoas, que eventualmente pudessem estar lá, eu não teria decidido dessa forma. Né? Exatamente. Então, o processo ele é muito pobre enquanto registro de um fato histórico. Às vezes ele tem uma riqueza, mas, regra geral, ele é muito pobre e leva você a decisões questionáveis, equivocadas. Não por maldade ou coisa que valha, muitas vezes, é porque o que ele consegue capturar da realidade é muito pouco. Né? Então, quando você decide conversando com as pessoas, a tendência é que você decida melhor. Isso. Melhor. Porque à medida que você conhece mais o conflito, você tende a resolver melhor o conflito. Além disso, tem uma outra vantagem. Quer dizer, a resolução via mediação, na verdade, não é uma resolução 1-0. Isso. É sempre uma resolução 1-1. É. Tende a ser, né? Resultados ganha-ganha, né, professor? Há um ganha-ganha. De alguma forma, há um ganha-ganha. Isso. E aí, por quê? Porque, na verdade, quem constrói a decisão não é o Estado impositivamente, goela abaixo. Né? Na verdade, o Estado é uma espécie de indutor de uma decisão que nasce dessa construção, desse diálogo. E aí essa decisão ela tende a gerar muito menos insatisfação, não é? E exatamente. aí porque ela é construída pelas pessoas, né, professor? Exato. Então, se eu construo, participo, eu sou artífice da decisão, pode ser até que a decisão não me satisfaça inteiramente, mas certamente ela vai produzir menos insatisfação. Tá? Eu posso até não ter 1-1, mas eu estou perdendo só de 0,5-0, não estou perdendo de 1-0. Isso. Né? Então, de alguma forma, eu suavizo a perda, né? E quando eu suavizo e quando eu suavizo a perda, aí vem uma outra vantagem. O conflito tende a morrer ali. Tá? Então, eu não me sinto estimulado a recorrer. Eu não aciono a cadeia recursal. Isso. Né? E aí, veja, um processo leva, em média, no Brasil, para ter o trânsito em julgado, a média é 10 anos. Então, eu entro num trabalho de mediação e eu troco os 10 anos por 6 meses. Perfeito. No máximo. No máximo. Perfeito. Né? Então, veja que vantagem extraordinária. Você decide melhor, porque a decisão é uma decisão fruto de um conhecimento maior da realidade, é uma decisão socialmente construída pelas próprias partes, né? E você decide mais, em menos tempo. Com certeza. Professor, eu, inclusive, sobre isso, eu costumo dizer, professor, que
Eu gostei muito da sua fala no sentido de mencionar a questão de meses para mediação. De máximo de 6 meses. Porque a mediação pode ser resolvida em um mês, em uma semana. Não tem problema, mas colocar a perspectiva de que são alguns meses afasta uma ideia que as pessoas podem ter de que a mediação ela é drive-thru de mediação, né? Ela é express. Tipo, vamos entrar e sair rapidinho pelo mesmo lugar, em poucos minutos ou em poucas horas. A mediação, tem gente... eu respeito quem entenda diferente, mas eu faço uma diferenciação entre mediação e conciliação. E a conciliação é possível você resolver em poucas horas. Mas a mediação ela tem um teor mais aprofundado. E eu gostei muito dessa sua fala comparando com 6 meses. Porque sai da ideia de que ela é algo muito rápido. Ao contrário, ela é algo muito duradouro. E para ser duradouro, para ser construído entre as pessoas, ela precisa realmente que as pessoas, se elas vão tomar a decisão da vida delas, elas precisam refletir sobre tudo, né? Não pode ser tudo tão rápido. Ou até pode, né? Mas se a parte quiser, se elas quiserem, né? Não por imposição. Às vezes, Lavínia, dá um trabalho enorme. Às vezes é muito melhor, é muito mais fácil você decidir tradicionalmente. Decide, ponto, está resolvido em tese a questão, né? A mediação, ela envolve toda uma capacidade de diálogo e de paciência que não é assim típica de todo mundo. Tem muito de perfil, né? Isso. Quem não tem o perfil vai ter assim muita dificuldade, né? Porque requer assim uma capacidade de paciência às vezes muito grande, dá muito trabalho, não é? Mas o resultado é quase sempre muito melhor do que o resultado da decisão tradicional, via força estatal, impositiva, goela abaixo. Não tenho a menor dúvida disso, né? Então, eu sou entusiasta disso, né? Eu diria que hoje a mediação é uma política central lá do Tribunal de Justiça, né? Era isso que eu ia perguntar. Como é que está a situação lá no TJ da mediação? Como é que está a situação e as perspectivas com relação à mediação judicial? Veja, Lavínia, quando eu assumi, nós tínhamos um centro de mediação, né? Isso. Hoje nós temos 15 funcionando e tendemos chegar em dezembro a mais de 20, né? Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está construindo uma rede. E a gente faz essa rede, basicamente, usando de parcerias. Parcerias sobretudo, parcerias com as universidades, né? Então, a gente tem sido insistentemente procurado por universidade, a gente treina o pessoal, bota o centro, né? E faz ele acontecer, né? E o que é melhor, nós estamos interiorizando o trabalho, né? Hoje nós temos centro de mediação funcionando em Palmeira, temos um centro de mediação funcionando em São Miguel dos Campos, temos centro de mediação funcionando em Arapiraca, né? E a tendência é que essa rede se amplie, né? Se amplifique, né? E nós estamos cada vez mais capacitando as pessoas, né? Agora mesmo nós vamos ter um curso via CNJ, né? Quanto mais gente capacitada, melhor, né? E nós estamos investindo muito nessa política de capacitação. E acabamos não, fizemos uma seleção para a contratação de mediadores, obstamos essa contratação em face da crise financeira provocada pela pandemia, mas logo depois que as coisas caminharem mais ou menos para o caminho da nova normalidade,
a gente vai contratar, né? Porque essa é uma política central. O ideal é que nós tivéssemos pelo menos um centro de conciliação em cada cidade, né? Em cada lugar onde tivesse comarca, a gente tem um centro de conciliação, né? Porque você ajuda muito os juízes, tira deles uma parte da responsabilidade, né? E você dissemina uma cultura nova. Essa é uma questão central, que você chamou nessa live de cultura da paz, né? É preciso construir a paz, não alimentar o conflito. O processo tradicional, ele muitas vezes ele alimenta o conflito, né? Ele não resolve, ele alimenta o conflito. E muitas vezes até alimenta o ódio entre as pessoas, né? Então você substitui o conflito e o ódio pela paz. É um ganho social extraordinário. Extraordinário. Então, sou um entusiasta tremendo disso, acredito muito nisso, né? E invisto muito nisso. Acho que é o melhor caminho. Também. Professor, deixa eu... Daqui a pouco... Deixa eu ver. Ítalo, daqui a pouco eu faço sua pergunta, mas eu acho até que ele já respondeu a possibilidade de convocação de novos servidores esse ano. Ele cancelou os mediadores. Eu suspendi a contratação de mediador, de equipe técnica, porque nós estávamos montando equipes técnicas, assistente social, psicólogo e pedagogo. E suspendi por 3 meses, até a gente avaliar como é que vai ficar isso, né? Porque nós temos contas a pagar e responsabilidades enormes, né? E aí nós estamos aguardando um pouco, e assim que as coisas voltarem mais ou menos à normalidade, que eu acho que não voltarão mais à normalidade tal como a gente concebeu lá atrás, mas quando voltarem mais ou menos à normalidade, eu acho que a gente contrata. Até esse ano sai a contratação. Né? Ótimo. Ô, professor, e a possibilidade de um cadastro para mediadores extrajudiciais? Para poder as partes, para serem remunerados diretamente pelas partes. Existe algum projeto nesse sentido? Eu acho que eu não tinha pensado nisso, Lavínia. Eu acho que é uma... Existe essa possibilidade legalmente. Aí, de repente, se tivesse um projeto nesse sentido, de repente poderia ajudar. Eu acho que nós podemos pensar, porque isso pode ser, inclusive, uma forma das pessoas terem uma ocupação, né? Quando eu digo as pessoas, os advogados, os jovens advogados, enfim, propriamente até os estudantes, né? Eu acho que é uma boa ideia. Eu vou discutir isso com a minha equipe, com o Miranda, que coordena isso, para ver se a gente elabora. O Miranda é ótimo. Nós temos lá um cadastro de perito, né? Mas isso. A gente pode reproduzir isso para a mediação. Né? Pode ser uma ideia interessante. Perfeito, professor. Professor, gente, se vocês tiverem perguntas, pode ir colocando. Tem muita gente, professor, que está elogiando aqui o que o senhor falou, corroborando. A Tatiana dizendo que o senhor é o melhor presidente que o TJ poderia ter, né? Assim, Ô, Tatiane, muito obrigado, viu? Da Kirle, que também falou isso. A Fabiola dizendo que tem saudade das suas aulas na UFAL. Ô, Fabiola! A Eda Pimenta dizendo que a mediação é mais célere e, por que não dizer, o melhor caminho para a solução de conflitos. Enfim, muita gente elogiando sua fala, Doralice aqui também. E aí, professor, a gente poderia... o que o senhor imagina assim, de perspectiva para a mediação judicial? Olha, eu acho, Lavínia, que é um caminho sem volta. Né? Mesmo porque é uma exigência legal hoje. Né? Está lá no Código de Processo Civil. Então, não tem outra alternativa, mesmo porque o próprio Poder Judiciário sabe
que não há outra alternativa. Como é que vai dar vazão a esse nível de demanda? Quer dizer, o nível de judicialização é absolutamente descontrolado, não é? Isso só vai aumentar agora com a pandemia. Pois é. Então, tudo passa hoje, praticamente tudo passa pelo Poder Judiciário. Não há quem dê conta disso pelo método tradicional. Não tem como. Então, ou você cria alternativas, ou você vai viver eternamente em crise de legitimidade. Você não tem como dar resposta. Né? Então, o caminho é investir nisso fortemente para criar essa alternativa. Né? Ou vai por aqui ou vai por acolá. Isso tem que ser uma política. Eu sei que tem uma resistência de alguns atores do próprio Poder Judiciário, mas eu quero crer que é uma resistência ao novo. O novo sempre produz resistência, né? Sempre. Mas eu posso dizer a você o seguinte: essa resistência hoje já é muito menor, já foi maior. Exato. Né? Então, hoje, eu acho que o próprio Poder Judiciário está entendendo melhor isso. Nós temos hoje ministros dos tribunais superiores, isso é muito importante, né? Porque o argumento de autoridade pesa muito, né? Isso. Então, nós temos hoje ministros dos tribunais superiores absolutamente convencidos disso. Eu queria destacar o ministro Buzzi, que é mais do que convencido, é um entusiasta, né? Dessa política, né? Então, eu acho, Lavínia, que é um caminho sem volta. Inclusive, é uma alternativa de ocupação para os jovens advogados, né? Porque nós precisamos remunerar, o advogado precisa ser remunerado por isso, né? Isso, professor. É um outro fator importante, a questão da remuneração, porque em muitos estados eles fizeram o cadastro de mediadores, como eu tinha te falado, mas não remuneraram. Então, ficam os mediadores voluntários, achando que um dia vão receber, e isso termina desvalorizando, né, a categoria, desvalorizando a própria função da mediação, né? Os mediadores, eles não se sentem tão estimulados, são caros para participar. Não, isso não funciona, assim não funciona, porque as pessoas precisam ganhar, precisam ter um meio de vida, isso, precisam se sustentar, né? Perfeito. Precisam trabalhar, e o trabalho tem que ser remunerado, né? Agora, quem remunera é uma discussão, pode ser o próprio Poder Judiciário, pode ser as próprias pessoas que escolheram os seus mediadores, né? Perfeito. Isso... Professor, aqui ainda vai falar sobre remuneração? Não. Porque Eu vou pensar muito nessa ideia. Eu acho que se não valesse por outras razões, a live já está valendo por isso. Oh, que coisa boa, professor. Fico tão feliz. E qualquer coisa, professor, eu posso mandar, enfim, pode contar comigo, que a gente pode conversar. Se você tiver material sobre isso, Lavínia, me mande. Mando, professor. E algumas ideias, inclusive, eu posso mandar. Sobre a questão do cadastro, sobre a questão da remuneração. Isso, perfeito. Vou mandar. Gente, quem tiver também e puder, né, pode me enviar. Porque de repente a gente podia fazer ou no próprio escritório das pessoas, quem não tem escritório, a OAB podia disponibilizar uma área e fazer um cinturão de jovens advogados, né, transformá-los todos em mediador. Perfeito. E eles ganhariam... Como acontece na Argentina, né? Pois é, no modelo argentino. E eles ganhariam por número de processos conciliados. Como a Argentina. Eu acho que é um caminho muito bom para gerar emprego para as pessoas, para os advogados, para os jovens advogados, sobretudo, né? Porque a gente sabe como é difícil. Emprego e paz, né, professor? Repare só. Emprego e paz. A gente sabe quanto é difícil para o jovem advogado ganhar dinheiro nessa profissão.
É uma luta. É. Você precisa de muito processo plantado para poder começar a colher. Isso demanda muito tempo. E até lá, como é que as pessoas vão sobreviver, não é? Isso. Perfeito, professor. Deixa eu ver se alguém falou sobre remuneração aqui. Trabalhar. Bem, deixa eu fazer uma pergunta do Leonardo sobre a implantação da audiência de conciliação por videoconferência nos juizados. Tá implantado, Lavínia, já está funcionando. Está funcionando. Está funcionando, funcionando bem. Eu quero até anunciar aqui uma novidade. Nós estamos criando uma grande central de conciliação dos juizados todos. Ai, que maravilha, professor. Então, vai ser lá no fórum, lá atrás. Então, qual é a ideia? O processo, quando ele é distribuído, ele não vai para um juizado. Ele vai para essa central. E ele só sai da central depois de esgotadas as possibilidades de mediação, de conciliação. Maravilha. Como diz a lei, né, professor? Exato. E aí vai para o juizado, para o juiz já, se for o caso, decidir o processo. Se conseguir a conciliação, ele já sai com a conciliação homologada. Então, nós vamos implantar esse modelo. A área já está pronta, enfim, está só faltando acabar essa agonia para que a gente possa inaugurar essa unidade. Tá? Então, é uma grande novidade. E a outra novidade é a audiência virtual, que tem produzido excelentes resultados. Né? As pessoas fazem as audiências, seu advogado lá do seu escritório, as pessoas nas suas casas, enfim. Isso gera uma comodidade muito maior, isso implica numa economia muito grande, né? As pessoas não precisam gastar dinheiro para se deslocar para os juizados, enfim. Né? E tem dado assim, tem sido surpreendente isso, né? É uma das consequências da pandemia, né? Positivas, né, professor? Exato. As crises, Lavínia, elas são, na verdade, uma oportunidade, né? Então, a oportunidade se colocou e nós estamos investindo maciçamente na nossa tecnologia, né? Perfeito. Para fazer com que a ideia é que a gente possa sair da pandemia melhor do que entrou, né? A grande dificuldade hoje nossa é relativa às audiências de instrução criminal, porque os processos criminal, o processo penal tem algumas peculiaridades importantes, né? Certo. Como intimar as pessoas, enfim, tem réu preso, como é que vai fazer, mas nós já estamos estudando saídas para isso, não é? A virtualidade das audiências é uma realidade que veio para ficar. E daqui a uns dias isso vai ser uma prática, a prática principal, eu não tenho dúvida disso. Professor, eu concordo com o senhor também, viu? Eu acho que depois da pandemia vai ser um legado da pandemia a virtualidade, de tudo. Eu acho, né? Não tenho dúvida. Tenho dúvida. O teletrabalho, por exemplo, é uma realidade que veio para ficar. Você vai ter uma parte presencial, porque a justiça não pode ser inteiramente virtual, é óbvio, né? Mas a proporção, Lavínia, daqui uns dias, e essa é a minha ideia, é 70-30. 70% virtual, 30% presencial. Todo mundo ganha com isso. A economia é extraordinária, a produtividade, se não semelhante, é até maior, não é? As pessoas envolvidas no processo se sentem muito mais à vontade, não é?
Então, tem vantagens para todo mundo. Então, a ideia é que, pós-pandemia, a gente continue numa proporção bastante significativa em teletrabalho. Inclusive de mediações, professor. Inclusive de mediações, né? É inevitável, Lavínia. São situações que a pandemia oportunizou e que não tem mais como voltar atrás. Eu concordo, professor, eu concordo plenamente. Professor, e a questão do setor pré-processual, como é que está funcionando nesse momento de pandemia? Está sendo procurado? Está funcionando? Que está funcionando, está. Eu não sei o nível de procura. Tem para mim que a procura deve ter baixado. Como baixou o nível de ajuizamento das ações, enfim, né? Por razões óbvias. Isso. Mas está aberto, é evidente que se procura utilizar o contato interpessoal o mínimo possível, né? Até em respeito às regras da Organização Mundial de Saúde, não é? Mas ele também vai fazer audiências no pré-processual virtuais? Também, a tendência é essa. Não é? A tendência é essa. O pré-processual ele é muito importante, né? Porque ele evita que o processo nasça, né? Então... Exatamente, professor. Ele evita que o processo nasça e ele ajuda a promover a cultura de paz e o empoderamento das pessoas, eu acho. E numa velocidade muito maior, né? Porque isso. A gente resolve o conflito, né? E aí tem uma vantagem. Você, muitas vezes, quando você resolve o conflito no nascedouro, você evita que um pequeno problema se transforme num grande problema. Né? Que é a espiral do conflito, né? Exatamente. Então, quando ele está no começo... uma briga... eu costumo dar esse exemplo, é muito trivial, mas ele é eloquente. Né? Uma briga de vizinho por causa do uso do som. Isso. Som alto. Muitas vezes eles se matam. Não é? Por uma bobagem. Então, se você pode intervir logo, intervenha. Para evitar que alguma coisa que incomode as pessoas se transforme num homicídio. Né? Isso. Exatamente, professor. Professor, tem muita gente aqui falando. Já mandar um beijo para Jaqueline, minha cunhada, que está dando aqui... está aqui prestigiando a gente. A Zelinda é do Sejusc e do Sesmac e diz que hoje eles começaram a fazer as audiências online. Que beleza! Não é, professor? Tudo isso são as parcerias que o senhor estava mencionando. São parcerias com a universidade. Onde tem uma universidade, uma faculdade de Direito, a gente está colando com o Centro de Mediação. Nós vamos fazer agora o Centro de Mediação no shopping. Esse shopping Maceió, lá com a faculdade de Pitágoras, que está lá. Vamos botar um centro lá. E vamos botar um outro centro. Esse é parceria com o shopping mesmo, que é no shopping Maceió. Tipo um saque, professor? Para atender consumidor. Né? Que maravilha, professor. Pois é. Então, a pandemia deu uma parada nessas coisas todas, né? Porque está todo mundo meio tateando ainda, né? Mas essas coisas já estão em andamento. Então, vão nascer. Perfeito. A Vanessa Farias elogiou aqui a live. A gente está há 5 minutos. Eu só vou fazer essa pergunta. Ô, Vanessa, um abraço, hein? Não é, professor? E ela dizendo que muita gente diz que o mediador ganha pouco, mas resolve bem mais rápido. E a decisão é executível porque são as partes que criaram. Inclusive, me lembrei aqui, professor, de uma palestra que eu assisti sua, em que o senhor trazia dados dos Sejuscs de São Paulo. São Paulo. Que eles, vamos dizer assim, finalizavam de uma maneira muito mais produtiva, o processo demorava muito menos, e eles tinham uma produtividade muito maior do que todas as varas
juntas, né? Não tenha dúvida. E, ao mesmo tempo, lá, os mediadores não recebem nada, até hoje. Eu acho que isso é uma distorção, Lavínia, que precisa ser evitada. Né? Ninguém pode trabalhar de graça. Isso é um trabalho. E é um trabalho relevantíssimo. Olha o relevante aí. É um trabalho relevantíssimo. Importantíssimo. Né? Eu vou tirar o relevante. Já está atento, né, professor? É um trabalho muito importante, né? E precisa ser remunerado. Eu acho que é um novo filão de trabalho que se abre. Eu tenho muita preocupação com o jovem advogado. As dificuldades são muito grandes. Para ganhar algum dinheiro, eu sei disso. E talvez a mediação seja um caminho razoável de aguentar chegar mais adiante, né? O sujeito precisa se sustentar, né? Isso. Até que o processo tradicional comece a dar resultados financeiros para ele, né? E é uma inversão de valores, professor. Eu costumo dizer que antigamente se contratava um advogado para poder durar mais um processo. Hoje, as pessoas estão procurando advogados que resolvam mais rápido o processo. Os problemas. Isso é um desejo. E aí, obviamente, que quem resolve mais rápido deveria ser melhor remunerado, não o contrário. Perfeito, né? Perfeito. Professor, a gente está no finalzinho da live, faltam 3 minutos. Pessoal, o presidente já respondeu a questão de teletrabalho e de novos técnicos no último concurso. Então, vocês dão uma olhada na live. Ela vai ficar salva por 24 horas. Nós ainda vamos, Lavínia, contratar cerca do concurso público lá de técnico judiciário, nós ainda vamos contratar uma opção de técnico. Maravilha. Para ir para a SPU, que é um serviço que está em andamento, que é uma central de processamento unificado. Os cartórios, eles praticamente nas varas e nas comarcas fazem só o que é urgente. O resto da atividade cartorária ela é concentrada na SPU. A produtividade é muito maior, enfim, e nós vamos contratar mais gente para lá. Eita, Doralice fez uma pergunta muito interessante. Como pode fazer parceria como mediador extrajudicial ou Câmara? Normalmente, isso é possível através de um cadastro. E aí tem o cadastro tanto do mediador como da Câmara. Mas seria muito... Aí foi algo que ele também... Ele gostou dessa ideia, Doralice? Eu vou lá aguardar o material que você vai me enviar. Certo, professor. E aí, quem tiver material também para ajudar, quem tiver ideia, manda. E aqui parabenizando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O Geraldo Carvalho parabenizando. E eu queria agradecer, professor. A gente só tem quase 1 minuto aqui para a live acabar. Quem tem que agradecer sou eu, Lavínia. Eu estou agradecendo pela oportunidade. É uma oportunidade muito boa. Eu acho que o tema é muito bom. Estou feliz. Ô, professor, eu estou mais ainda. E como eu disse no começo, eu acho que é muito simbólico. E acho que a representação que o senhor tem hoje, vir falar de paz, vir falar de mediação, é muito importante para ajudar a construir essa cultura. Então, no fundo, a sua presença falando sobre paz e mediação ajuda a mudar a cultura nesse sentido. Eu acho que é uma fala que tem que caminhar por aí, entendeu? Tem que apontar essa estrada, né? Eu acho que é o dever de todo mundo. Nós somos ou devemos ser construtores de paz, né? Nessas sociedades tão conflituosas, né? Então, professor, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. E a live já está acabando.